Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E hoje nós vamos falar sobre o tema alcoolismo, dentro do que a gente precisa pensar sobre dependência que nós temos. Não vou falar só sobre dependência química a uma substância, mas muito mais do que isso. A nossa dependência física, emocional, psicológica e principalmente a nossa dependência espiritual. Porque na verdade, se nos tornamos dependentes, ou seja, escravos de alguma coisa, de alguém, de alguma substância para conseguirmos ir adiante na nossa existência, é porque ainda estamos muito aquém do que deveremos estar. Estamos ainda numa caminhada de dor, de sofrimento que nos faz ainda tropeçar e ainda não conseguirmos alcançar a plenitude da nossa evolução. No preparo de ambiente, nós vamos ver nessa passagem como o espírito de André Luiz nos fala sobre a necessidade da paciência, a necessidade da tolerância, a necessidade de nós podermos olhar os nossos irmãos que estão atravessando esta situação com outro olhar. Todos nós somos passíveis de erros. Um tropeço, um obstáculo adiante pode nos lançar ao chão e nos colocar também como dependentes. Achamos que estamos completamente protegidos, completamente blindados, por assim dizer, contra qualquer tipo de dificuldade. Isso não é verdade. Somos tão falhos quanto os nossos irmãos que enveredaram por um caminho de maior dependência. Diante de uma prova, diante de uma expiação que nós não sabemos quando isso acontece, a gente pode realmente tropeçar e precisar da mão do próximo para nos auxiliar. Qualquer dependência, ela se baseia dentro de uma dor da nossa alma. É uma dor muito forte, muito lancinante, muito profunda. E eu vou me utilizar de um exemplo que eu utilizei na outra palestra sobre alcoolismo, há cerca de um mês atrás, em que eu estava me preparando para a palestra e na rua eu fui abordado por um rapaz. Ele vinha em minha direção, um morador de rua, e trazia uma garrafa de aguardente junto dele. E conforme ele foi se aproximando, eu logo pensei, ele vai me pedir dinheiro para comprar mais aguardente e ficar mais embriagado. Ele se aproximou e ele fez a seguinte pergunta para mim: eu devo matar a minha esposa? Aí eu parei. Primeiro, fiquei surpreso porque eu acreditei que ele ia me pedir dinheiro. Segundo, pela pergunta. E aí eu perguntei para ele: mas por que você me pergunta isso? E ele comenta sobre a situação que ele tinha passado, e mais ainda, havia também um rapaz da oficina que se aproximou e conhecia toda a vida desse rapaz, e aí esclareceu que esse rapaz, ele era um trabalhador, família, 2 filhos, e que a mulher tinha traído ele. Diante daquela situação, ele não suportou, saiu de casa, vive como morador de rua e se entregou ao álcool. E tal a dor dele que ele perguntava se aquilo deveria ser uma opção da vida dele, então ele matar a esposa. E aí a conversa nossa seguiu, eu e o mecânico da oficina, no sentido de podermos auxiliá-lo a afastar esse tipo de pensamento, essas ideias naquele momento, que na verdade não iria de forma nenhuma colaborar com ele na solução desse problema, dessa angústia dele, matar a esposa. Agora vejamos esse caso. Isso é uma dor muito profunda,
que vários de nós podemos atravessar nas nossas vidas. E situações como essas são o dia a dia nosso. Nós somos trazidos a encarnar para podermos enfrentar situações de aprendizado, de correção, de regeneração. Esse mundo é um mundo em que nós aprendemos muitas coisas e viemos aqui para aprender muito mais, a nos melhorarmos, a nos compreendermos, a nos entendermos. Só que diante de muitas dificuldades que nos colocam diante de nós não sabemos lidar com elas. E ao não saber como lidar, escolhemos outros caminhos, que são caminhos extremamente dolorosos, difíceis. Você veja esse caso desse rapaz, sai de casa, abandona 2 filhos pequenos e vai viver na rua. Completamente desequilibrado, completamente perturbado que se encontrava ele. Qualquer um de nós, num determinado momento em que a vida nos coloca em uma situação muito difícil, podemos resvalar. Podemos cair no precipício e nos perder também, porque não somos ainda suficientemente equilibrados para conseguirmos enfrentar todas as nossas dores e todas as nossas dificuldades. Então, quem somos para podermos julgar o outro? Quem somos para podermos criticar e censurar o próximo diante das dificuldades que ele lhes apresenta? A gente sempre precisa pensar sobre isso antes da gente levantar uma pedra em direção ao irmão e poder julgá-lo de uma forma tão forte desta maneira. E o alcoolismo, a gente precisa entender o alcoolismo como uma doença, e é uma doença. Hoje a medicina entende o alcoolismo como uma doença e assim ela precisa ser tratada. O alcoolista, ele precisa de tratamento. Isso é uma coisa básica. Se você for conversar com alguma pessoa que participa do AA, que são os alcoólicos anônimos, e você perguntar, você bebe, você é alcoólatra? Ele diz, eu sou alcoólatra, eu sou alcoolista. Por quê? Porque eles sabem, na verdade, sobre o quê? Sobre a dependência que tem. Ah, mas eu não bebo há 30 anos, mas eu sou alcoolista. O que é isso? É uma clareza da sua fragilidade, é a clareza da sua vulnerabilidade, é a clareza de que você tem algo frágil dentro de si e que essa fragilidade, ela a qualquer momento pode fazer com que você se perca no caminho e retorne a utilizar tudo aquilo que você tinha se afastado. Isso é importante, muito importante, porque dá total clareza para cada um de nós sobre as nossas limitações e sobre aonde nós precisamos melhorar. Trazendo essa questão dos alcoólicos anônimos, eu vou utilizar hoje os chamados 12 passos que dentro do AA eles utilizam como uma forma terapêutica e até espiritual deles se cuidarem, que é extremamente profunda, que é extremamente transformadora se nós formos analisar, e que não é só para o alcoolismo não, ela é para a vida de cada um de nós. E justamente esses passos todos foram baseados em quê? Baseados dentro do cristianismo primitivo. Foi justamente retirado de lá essas informações e adaptadas, todas elas, a uma atitude na própria existência. Pois bem, nós vamos ver que o primeiro passo que é falado nesses 12 passos dentro do enfrentamento do alcoolismo, o primeiro passo ele fala: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro passo para todos nós, não só em relação ao álcool. Vamos transpor isso aí para as nossas vidas, vamos transpor isso aí para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo. Os Espíritos nos dizem que uma das maiores mazelas das nossas dores e sofrimentos é o egoísmo.
Dizem que isso é a maior mazela. E aqui, se vocês forem ver a forma como é redigido esse primeiro passo, é falado: admitimos que éramos. Não é eu admito que sou. Admitimos que éramos. É usado um outro pronome, uma outra pessoa, ou seja, nós. E isso tem uma razão profunda. Eles compreendem que, primeiro, você precisa se afastar do seu eu, de deixar de ser egoísta, porque quando nós somos dependentes de alguma coisa, ou dependentes de alguém, ou dependente de algo nas nossas vidas, nós nos tornamos o quê? Nós já somos egoístas. E o primeiro movimento é você se afastar do eu egoísta, do eu narcisista, que só quer ver o próprio lado. Porque quando nós somos dependentes, nós queremos só ver o nosso lado, as nossas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero, a forma é minha, da minha maneira. E isso daí é uma forma de adoecimento muito grande, mais ainda, de adoecer quem está à nossa volta. Então, o primeiro movimento é eu assumir que aquela substância, ela me causa muitos problemas. Eu sou impotente para poder resolver isso sozinho, e aí eu preciso de nós. E esse nós, vocês vão ver na sequência quem representa o nós. Eles entendem, e a gente vê que isso é psicologicamente muito importante, é você entender que além dessa impotência, você precisa sentir que você foi derrotado por essa substância. Muitos dizem: não, a hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quero eu paro. Não, você não para, porque você se tornou um escravo, um dependente, e isso aí tem, quimicamente, uma razão. Na quinta-feira nós falamos sobre tabagismo, e falamos sobre um sistema chamado de recompensa dentro do nosso cérebro, e esse sistema de recompensa é quando eu ingiro uma substância, e essa substância entra no meu corpo, ela vai numa parte do meu cérebro, ativa essa parte cerebral e libera uma substância chamada dopamina. As pessoas devem ter ouvido já essa palavra, que isso circula na internet, nas mídias. A dopamina traz alegria, traz prazer, traz satisfação. É verdade. Quando ela é liberada, a pessoa sente-se o quê? Com mais prazer, com mais satisfação. Vamos fazer um paralelo só para vocês entenderem. Existe uma doença chamada de doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela tem justamente uma falta de dopamina. É uma doença que tem uma deficiência de dopamina. Começa a região que produz a não produzir mais ou a ficar deficitária. Quem já teve contato ou já viu uma pessoa com Parkinson, repara que ela tem determinados sintomas. E um importante sintoma, se você verificar, o semblante da pessoa vai perdendo a expressão, vai perdendo a vibração, vai perdendo a energia, porque essa dopamina ela vai faltando. A pessoa fica como se fosse quase um boneco, que ela enrijece, diminui o movimento e vai perdendo aquela expressão facial. A dopamina fornece isso. Então, quando a gente bebe, quando a gente fuma, quando se cheira cocaína, seja o que for, você entra nesse circuito, chamado circuito límbico, não precisa gravar isso, e libera a tal da dopamina. Prazer, satisfação, ou seja, eu estou lá com a minha dor profunda, perda, angustiado, tenso, estressado, com aquela ferida no meu coração, querendo que aquilo se acalme, se apague, e aí eu vou até o álcool, eu bebo. E aí o que acontece? Eu ativo o sistema de recompensa e eu sinto uma sensação agradável naquele primeiro momento. Eu relaxo, eu me tranquilizo, eu ativo esse sistema.
Aí, inconscientemente, o que vai acontecendo? Eu descubro que quando eu utilizo aquela substância, que o álcool é uma substância psicoativa, eu ativo esse sistema. Então, quando eu estiver ansioso, angustiado, tenso, nervoso por alguma razão, se eu tomar alguma bebida alcoólica, isso vai me trazer o quê? Uma calma, uma tranquilidade, num primeiro momento. E a gente sabe disso. Porque como toda substância psicoativa, eu vou precisando de doses o quê? Maiores, cada vez mais, para que eu tenha a mesma sensação. Eu tomo a primeira dose, eu tenho aquela sensação, relaxo, entre os amigos, vem, vamos tomar uma cervejinha, está estressado, está nervoso, vamos lá, se acalma, toma uma cerveja. A pessoa vai nessa. Vai a primeira, vai a segunda, depois ela começa a ver que as situações de ansiedade que ela tem, de tensão, são acalmadas por aquela dose da cerveja. Daqui a pouco aquela dose de cerveja, ela não mais atinge o mesmo nível de satisfação que ela sentia com a primeira dose. E aí você vai precisar de uma segunda dose, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, e aí você vai embora. Bebendo e bebendo, como a gente assiste, pessoas bebendo volumes enormes de bebidas alcoólicas. E aí depois, é óbvio, se você tem uma bebida como uma cerveja com teor alcoólico variável, 3, 5, 8, até 10%, algumas outras aí, daqui a pouco você precisa de algo mais forte, porque senão você vai ficar bebendo litros de cerveja e você passa para o chamado destilado, com teor alcoólico mais alto. E cada vez isso vai aumentando, uísque, vodka, cachaça e por aí vai. Para quê? Para que você atinja o mesmo nível nesse sistema de recompensa. Porque ele satura, tá? É uma coisa, existe uma saturação, aí você tem que aumentar a dose. Não é isso que acontece com as pessoas que usam cocaína? O que as pessoas fazem? Overdose. Porque elas gradativamente têm que aumentar a dose da substância para sentir a mesma coisa. E muitas vezes não é para sentir não, é para deixar de sentir as sensações desagradáveis que dá a abstinência. Que um problema que leva a gente a usar outra vez uma determinada substância é muitas vezes a abstinência daquela substância. O que a gente falou na quinta-feira, a abstinência é nicotina, você tem que fumar porque a sensação da falta da nicotina leva você a sensações muito desagradáveis. A falta da cocaína faz o que? A pessoa ter sensações desagradáveis. A falta do álcool faz o indivíduo mudar o comportamento. Quem tem situações de pessoas com alcoolismo em casa ou lida com pessoas sabe como é esta situação. A pessoa tanto modifica o comportamento dela quando usa, quando também ela modifica quando ela não usa. Quando ela não usa, ela está em abstinência, o que acontece? Há uma falta da substância, esse sistema precisa ser retroalimentado, você entra em abstinência. E abstinência é o álcool. Várias pessoas conhecem, mas existem vários comportamentos diferentes pela abstinência, que também vão desde a irritabilidade, a agressividade, a compulsividade, ou seja, a pessoa muda o comportamento porque está na ausência daquela substância. E isso daí é um ciclo vicioso. Aquilo vai se retroalimentando dentro de cada um de nós. E a pessoa não se percebe, a gente não se percebe. Quem se torna dependente de uma substância como essa, ou de situações, ou de coisas, ou de alimentos, ou mesmo de pessoas, ou de sentimentos, porque nós temos isso também. Nós nos tornamos dependentes de sentimentos, de emoções. A gente se transforma em pessoas que ficam dependentes de sentirmos determinadas emoções e sentimentos. E vamos à busca disso daí. Então, nesse primeiro movimento aqui, nós vamos ver que
Você precisa admitir a sua impotência, é o primeiro passo. Enquanto você não admite a sua impotência e sua derrota diante daquilo, você não tem como ir adiante nos próximos passos, você mesmo vai se enganar diante daquilo dali. No segundo passo, eles nos dizem: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Aí, repara, começa a haver uma conexão com quem? Com Deus. É um movimento do ser buscando o Criador, para buscar uma coisa que é falado aqui, a sanidade. O que é a sanidade? É a nossa saúde mental, é o nosso equilíbrio, é a nossa paz. O que muitos de todos de nós aqui buscamos nessa encarnação? É paz. Quantas pessoas ficam gritando e falando: queremos paz, eu quero é paz na minha vida, eu quero é paz, é paz. Tem muitas pessoas que não falam nem que querem dinheiro, querem coisas materiais, elas buscam a paz, é isso que nós buscamos, esse estado de espírito que representa essa tranquilidade, que é uma coisa transcendental. Porque a agonia que fica que nem uma panela fervendo dentro da gente é constante. A nossa mente, ela está constantemente num rebuliço. Todos nós somos ansiosos em maior ou menor grau, todos. E garanto aqui que todos já passaram por situações de irem dormir e que acordam e ficam pensando. Demoram para dormir, ou de repente dormem, acordam, despertam e a mente está lá. Trabalhando. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e a pessoa acordada e a mente trabalhando. O que é isso? Isso é o grau de ansiedade que nós temos dentro da gente, que nós trazemos, é nosso. E isso aí é onde nós precisamos estar atentos, reconhecermos como primeiro passo. Aqui no AA eles estão reconhecendo o alcoolismo, e eu agora já falei da ansiedade. Se nós utilizarmos o primeiro passo como admitimos que éramos impotentes perante a ansiedade, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, a gente pode trocar isso aqui por qualquer coisa. E aí a gente vai começar a se aproximar da gente mesmo e encontrar qual vai ser o caminho de dar uma solução a isso aí. Porque muitas vezes a gente começa a dar várias outras soluções para isso. Se eu estou ansioso, se eu estou angustiado, como esse rapaz, ele foi traído, ele se sentiu muito mal diante daquela situação, e aí ele fez uma opção, ele resolveu ter uma bengala para dar aquela solução, mas ele poderia ter tido um outro caminho, mas ele optou por esse. Tudo na nossa vida a gente precisa pensar, se a gente não está fazendo bengalas na nossa vida para emoções, para sentimentos que a gente não sabe como lidar com eles, como resolver, e aí a gente fica encontrando bengalas, apoios, mas não é a solução definitiva. E nesse segundo passo, ele nos coloca que nós precisamos voltar à nossa sanidade. E o retorno a essa sanidade se dá através de Deus, do encontro com esse poder supremo. Eles aqui não falam em Deus, porque na verdade no AA, eles não, vamos dizer assim, eles não frisam uma religião, não há isso. Há uma conexão com um poder supremo. Não necessariamente você tem que ser católico, espírito, isso, mas que você precisa entender que nós estamos em conexão com um poder superior a nós, e que para que nós consigamos chegar a uma sanidade mental, a um equilíbrio espiritual, nós vamos precisar estar unidos a esse Pai. Não há como nós fazermos isso sozinhos, porque no primeiro passo você entende que você é egoísta, que você precisa se libertar desse egoísmo e dizer: eu sou impotente, eu preciso da tua ajuda. Antes de nós irmos para o terceiro passo,
eu gostaria de fazer uma ligação com a espiritualidade no sentido de como essa substância pode refletir sobre o nosso corpo espiritual e, consequentemente, sobre as nossas próximas encarnações. Repara, tudo o que nós utilizamos na nossa vida em excesso, não só o álcool, seja o que for, alimentação, mau uso do corpo, falta de exercícios, tudo que a gente pensa, sente, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa vingança, egoísmo, vaidade, tudo isso vai o quê? Repercutir no nosso corpo físico, porque é uma energia. O que eu penso, o que eu sinto, produz uma energia, e essa energia, ela vai atuar sobre o meu corpo físico, sobre as minhas células. Se são bons sentimentos e boas emoções, elas vão atuar de forma o quê? Benéfica sobre as minhas células e estimulando uma vida saudável delas, que meu corpo seja saudável. Mas se são destrutivos, deletérios, elas começam a influenciar de forma negativa o meu corpo, e aí eu começo a adoecer. Então, se eu tenho muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, irritabilidade, impaciência, se isso aí é uma constância na nossa vida, repare, nós temos tudo isso, mas se eu transformo a minha vida, um dia a dia, com uma intensidade dessas emoções, aquilo daqui a pouco vai influenciar as minhas células a adoecerem e daqui a pouco eu vou aparecer com alguma doença no corpo físico. O álcool é a mesma coisa. A medicina nos diz que o álcool atua em qualquer parte do corpo, que vai desde a nossa pele até o fígado, até o estômago, até o pâncreas, até os intestinos, até o cérebro. Cérebro? O álcool pode determinar uma coisa chamada de demência. Demência? Mas não tem só Alzheimer? Não. O álcool pode causar uma demência por conta da substância que causa uma lesão das células cerebrais. Ela destrói neurônios e a pessoa vai declinando a memória, a atenção, e aí vai desenvolvendo um quadro demencial. Então atua também sobre o cérebro. Então ele age numa série de órgãos do nosso corpo. E aí é óbvio, se ele age sobre o meu corpo físico, esse corpo de células, de tecidos, ele vai atingir quem? A matriz. Quem é a matriz do meu corpo físico? O corpo espiritual. Quem é o corpo espiritual? O perispírito. O perispírito é esse grande formador do nosso corpo. É a partir dele que o nosso corpo é moldado, é formado. Mas o perispírito ele tem órgãos também? Tem. O perispírito ele é constituído por órgãos, só que de uma natureza molecular diferente dessa que o nosso corpo tem. É uma natureza mais sutil, de elementos que não tem nem na chamada, quem estudou química, chamada tabela periódica, que tem aquele monte de elementos químicos na natureza. Tem vários elementos químicos que não estão ali, estão fora daquela tabela, não existem ali, são outros elementos que compõem o nosso perispírito. Mas ele está lá, produzindo o nosso corpo, moldando o nosso corpo. É óbvio, isso é uma dinâmica, corpo físico e perispírito. O que age em um reflete no outro, o que age em um reflete no outro. Então, deixa eu pensar, quer dizer então que esse álcool todo que eu estou consumindo, eu desenvolvo então uma hepatite alcoólica. Existe hepatite alcoólica? Eu pensei que era só A, B, C, D, E. Não, existe hepatite alcoólica. Eu posso beber, de repente fazer uma hepatite por causa do álcool, porque ele é tóxico para o fígado. Aí eu desenvolvo minha hepatite, da minha hepatite aquilo vai cronificando, eu desenvolvo uma cirrose, depois da cirrose eu vou caminhando mal, chego a fazer um coma hepático e aí acabo desencarnando. Bom, agora está tudo resolvido, eu desencarnei, estou em paz, descansei, afinal eu sofri muito com essa cirrose, entrei em coma, barriga d'água, puncionaram, sangrei, foi uma coisa, desencarno, graças a Deus, agora estou na paz do Senhor. Não é assim que funciona. A gente não desencarna e é uma transformação para santo depois. Ninguém se santifica dessa forma. Não existe isso. Nós seremos aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós construímos. Então, quando eu desencarno, eu vou continuar sendo o quê?
o mesmo alcoolista que eu era aqui. Então o espírito, ele continua dependente? Sim, ele continua dependente. Aí a gente vai começar a pensar numa outra coisa. Esse espírito que fui eu, o alcoolista, que desencarnei, sedento do álcool, desencarno, eu não perco esta vontade, eu continuo sendo dependente. E aí eu tenho um outro encarnado aqui, e esse encarnado que está aqui também é um dependente do álcool. Pode haver uma ligação entre os dois? Sim. Olha aí. Olha a influenciação espiritual aqui. A culpa é desse aqui desencarnado, desse dito obsessor que agora está influenciando o outro. Não é bem assim. A gente sabe que isso aí é uma sintonia, existe uma atração. Eu aqui encarnado, pelo meu livre-arbítrio, utilizando a minha lei, a lei da liberdade, gente. Existe uma coisa chamada lei de liberdade, em que Deus nos deu o livre-arbítrio. Com o meu livre-arbítrio, eu decidi que diante da minha angústia, diante da dificuldade que eu estou atravessando nesse mundo, eu opto em utilizar o álcool como uma forma de solucionar o meu sofrimento. Eu soluciono? Não. Eu apenas anestesio temporariamente a minha dor, o meu sofrimento, mas a ferida está lá. Eu estou tapando ela, mas ela está lá embaixo, roendo, comendo, me maltratando. E aí eu tenho que beber para acalmar isso, para tranquilizar, porque me dói muito. Aí o que acontece? Eu sintonizo com um irmão que está na mesma frequência de pensamento e de dependência no mundo espiritual. Acabou. Olha aí. Eu sinto vontade e aí ele vai e faz uma acoplagem. Ele se une a mim e amplifica a minha vontade. E aí eu sinto mais vontade, mais desejo de consumir o álcool. E vou para o bar, vou para os lugares que eu tenho que consumir, e aí há essa ligação minha com ele, e ele também absorve a energia que vem daquela substância química. Ele bebe junto, numa união entre um e outro, participa da sua dependência naquele momento. Repara, aí a gente pode pensar, como é que você vai reverter essa situação? A gente leva o nome para a reunião de obsessão, afasta aquele espírito, está tudo resolvido? Não está resolvido. Por quê? Porque aquele que é o dependente químico encarnado, ele precisa modificar o padrão vibratório dele, porque hoje esse espírito que estava próximo a ele pode ser até afastado durante uma reunião de obsessão, ser encaminhado, ser auxiliado, levado aos planos de tratamento no mundo espiritual. Mas e esse que ficou encarnado? Ele precisa fazer por onde, como a gente diz? Ele precisa se melhorar. E para isso, ele precisa de tratamento. E para qualquer dependência, o tratamento depende de uma coisa chamada de disciplina. A gente precisa se disciplinar para conseguir atingir um objetivo de melhorar. Tudo na vida, quando todo mundo sabe disso, Chico pergunta a Emmanuel sobre o trabalho dele, sobre o objetivo dele na vida espiritual, e Emmanuel fala que ele tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. O que significava aquilo dali? Que sem esse tipo de organização interior, a gente não vai a lugar nenhum. Quem quer se libertar de uma determinada dependência precisa ter o quê? Disciplina. Por isso, o AA utiliza esses passos. Isso é uma forma de você disciplinar, porque isso aqui é para você ler, isso é para você refletir, isso é para você pensar a cada momento da sua existência o que está acontecendo, para você ir corrigindo. E na sequência eles vão falando. Terceiro passo: decidimos entregar nossa vontade, nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebimos. Ou seja, entregamos ao Pai. Repara, gente,
é uma entrega. Isso é uma coisa difícil para nós. Nós somos seres muito personalistas, muito egoístas. Deus nos dá o livre-arbítrio e a gente acha que com Ele a gente sabe tudo, a gente vai fazer tudo. Tanto que a gente decide até que a gente vai cometer o suicídio. Não é? Bom, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu vou cometer o suicídio. É uma ilusão, porque você acaba só com o corpo físico. Você continua vivo. Por isso que Deus permite muitas vezes que as pessoas cometam suicídio, não é da vontade dele, mas se você tem o livre-arbítrio, ele deixa você ir até lá para você aprender, porque você não vai morrer efetivamente enquanto espírito, mas vai ser uma experiência extremamente ruim, desagradável, sofredora. Para que isso? Para quê? Se o ideal é a vida e o crescimento e a construção da saúde. Então, se você entrega a Deus, você entrega a sua confiança, você entrega o seu amor, você diz: Pai, guia a minha vida. Jesus falou isso, Paulo falou que ele estava com Jesus. Quando Paulo diz que ele era um só com o Mestre, o que houve ali? Ele entendeu aquela conexão que ele tinha com Jesus. E ele diz: agora nós somos um só. Ou seja, eu me entrego a Ti, porque o Senhor é o meu Criador e, consequentemente, é o melhor caminho. Acabou. Então aqui é uma compreensão da entrega ao Pai. E aí o quarto passo, eu acho fabuloso nessa análise, que diz: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Veja bem, o que propõe aqui? Você admite que você é impotente diante da bebida, você considera Deus como o Criador e a partir de agora você entende que você precisa se entregar ao Pai para conseguir sair dessa situação, mas ao mesmo tempo você vai ter que refletir sobre a sua existência. Não é isso que Jesus falava? Ou seja, não adianta a gente achar que nós vamos ser libertos das nossas dores e do nosso sofrimento, que a gente pede isso a todo momento. Pai, me livra da minha dor, me livra desse sofrimento, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo tanto, a minha situação está tão difícil, tira isso da minha vida. Isso não é possível, porque a dor ou o sofrimento diante de nós representa uma prova, uma expiação, um aprendizado. Se retirar da nossa vida aquilo, representa que nós não vamos enfrentar uma situação para nos recuperarmos, para nos regenerarmos, para evoluirmos. Como Deus deseja que nós possamos evoluir cada vez mais, Ele não pode simplesmente retirar aquilo da frente da gente. Como Jesus não curou todo mundo, porque se Ele curasse todo mundo, o que ia acontecer? Ele ia tirar as provas e expiações de todo mundo. Qual o valor que isso teria? Qual o mérito que isso teria? Então, nesse quarto passo, precisa-se fazer uma avaliação, uma reflexão sobre a própria vida, de forma, como a gente pode dizer popularmente, nua e crua. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver quem sou, o que fiz, de que maneira eu fiz, que na minha trajetória eu realizei ao longo desse tempo e o que o álcool contribuiu para fazer com que minha vida fosse pior. Eu não sei se vocês já foram a uma reunião do AA, há testemunhos das pessoas lá que são alcoolistas sobre a própria existência, sobre o que o álcool determinou nas próprias vidas, o que ele causou na família, o que ele causou na vida, no trabalho, na vida social, em tudo. Há um testemunho doloroso, difícil para cada um, famílias destruídas, destroçadas, trabalhos, vida social, tudo. Aquilo ali é o que? É esse inventário que o indivíduo precisa fazer de si, abrir o coração e dizer: fiz isso tudo. Difícil. Por que o AA tanto funciona quando a pessoa vai lá para dentro? Porque quem está lá dentro é quem passa por isso. Não é quem não usa o álcool, só entra lá para participar quem utiliza a substância. E aí você se identifica. Como você tem narcóticos anônimos, como você tem os compradores compulsórios, como você tem vários tipos de dependência, você tem grupos de autoajuda, porque se entendem, compreendem, não vão julgar, não vão criticar, não vão censurar.
porque quem está de fora também passa dificuldades, e a gente sabe disso. Famílias que têm uma pessoa alcoolista dentro da casa, não é fácil. O alcoolismo é uma situação que desmorona uma família, desagrega uma família, cria problemas sérios, desajustes, confusões, a gente sabe disso. Dado a gravidade que representa esse tipo de dependência química. Mas cabe a nós começarmos a ter um olhar diferente acerca disso daí, para podermos compreender o nível e o grau desta doença e como ela afeta a humanidade e a todos nós. No quinto passo, eles dizem: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Aí aqui é um segundo momento terapêutico, um momento em que, além de eu fazer autorreflexão, eu saio de dentro de mim, admito ao Pai e a outras pessoas. Eu me abro para admitir a outras pessoas os meus erros, as minhas faltas e o que eu causei de problema. Ou seja, é um trabalho profundo de mudança esse tipo de proposta. É um inventário de vida que nós podemos aplicar à nossa existência cada dia que nós passamos por isso. No sexto passo, eles dizem: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Outra vez a entrega ao Pai, acreditando que Deus é o grande ser e Criador. Então eu entrego ao Pai o caminho da minha existência. Ou seja, cada vez mais você vai se colocando numa posição de servo, de filho, diante dessa situação. No sétimo passo, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. A humildade nesse momento, você vê, são palavras cristãs que vieram lá de trás, tocam profundamente a alma para sacudir, porque se não sacudir a gente não larga a dependência. Se não der uma mexida muito grande dentro da gente, a gente não larga a corrente que nos prende a algo, porque existe esse sistema cerebral de compensação, é prazeroso, ele anestesia, ele traz alguma satisfação mesmo que seja rápida. E a gente busca o imediato, a gente busca aquilo que vai facilitar a vida, a gente não quer muito trabalho. Afinal de contas, a nossa sociedade estimula todos nós a querermos soluções muito rápidas, imediatas. A internet, se não funciona em 10 segundos, a gente já está quase brigando com o celular. Se demora uma mensagem para ir, 1 minuto, nossa, né? Quem é mais velho antigamente sabe que os telefones, quando você pedia uma ligação, o telefone não fazia ligação, você pedia ligação, ele ia falar. Daqui a pouco tocava o telefone, aí você falava. O telefone só ia tocar, tocou de manhã, só ia tocar depois de tarde, depois só tocava de noite. E ninguém ficava estressado por conta disso. Todo mundo sabia que aquele ali era o tempo. Os filhos iam para a escola, ninguém tinha celular. Hoje, se a mãe deixa na escola, diz assim: não, meu filho tem que ficar com o celular dentro do bolso para qualquer coisa. Eu estou ali, gente. Eu fui para a escola, não tinha celular, não tinha nada. Mal tinha um telefone na sala da direção. E vivemos. E a gente saía, a mãe ia buscar a gente, depois a gente chegava em casa, sabia tudo que tinha acontecido, o que precisava ser modificado. Ou seja, vamos mudando a sociedade, aí vamos tendo exigências. Se nós não observarmos essas exigências, nós vamos ficando escravos delas, e elas muitas vezes não têm o menor sentido. Ela não tem sentido nenhum. Se você parar para analisar, você diz: não precisa ficar com o celular dentro da sala, para quê? Qual é o sentido disso? Não, qualquer coisa, se passar mal, fala com o professor tem a responsabilidade, vai falar com a direção, entra em contato com a mãe e com o pai, acabou. E aí? Parece que vai morrer por isso. Mas por quê? É o imediatismo na nossa sociedade para a resolução das questões. E isso aqui, isso demanda o quê? Tempo. Isso demanda trabalho. Isso demanda investimento nosso em nós mesmos. Então é mais fácil eu tomar um copo de álcool, é mais fácil eu fumar, é mais fácil eu cheirar, é mais fácil eu comer.
Por quê? Porque é tudo mais rápido. Aquilo me tranquilizou. Agora, investir nisso aqui é trabalhoso. A mudança é trabalhosa, mas ela precisa ser feita para que ela se estruture de uma forma a nos modificar. No 8º passo eles dizem, fizemos uma relação de todas as pessoas, esse passo também é fundamental, a quem tenhamos prejudicado e dispusemos-nos a reparar os danos a elas causados. Repara, além de você analisar aquilo tudo, você também tem que tomar consciência de que você prejudicou o outro, os outros. E aí você vai fazer um inventário, e aí você também vai buscar essas pessoas, e é óbvio, dentro da medida, e a gente sabe disso, que nem sempre há condições da pessoa que é um alcoolista, que já parou, de poder retornar e reparar determinadas coisas, mas há um estímulo para isso. É o pedido do quê? De desculpas, é o pedido de perdão, é o arrependimento das faltas cometidas. Repare, é profundo essa mudança. Ou seja, a quem se propõe a querer mudar. Que aqui eu quero reparar os danos que eu causei. Causei muitos. Posso fazê-los? Posso. Vamos lembrar do apóstolo Paulo. Paulo, durante uma parte da existência, foi um grande torturador dos cristãos. Quem imaginaria que Paulo, num determinado momento, se transformasse na figura que ele se transformou? É muito complexo você fazer uma virada desse gênero que Paulo fez, mas ele fez. E ele, durante muito tempo, ele não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Sabe por quê? Ele não queria que as pessoas deixassem de identificá-lo como aquele que causou uma série de problemas às pessoas. Ele sentia vergonha de tudo aquilo que ele tinha feito e ele não se sentia bem em ocultar isso. Mas ele, ao mesmo tempo que ele sentia vergonha, observava o erro dele, ele caminhava, ele ia adiante, ele ia mudando, ele ia se transformando, ele ia trabalhando. E ele era torturado, flagelado, preso, muitas e muitas e muitas vezes. A gente pode dizer, ele torturou muitas pessoas, ele levou várias pessoas à morte, sim, mas ele ao mesmo tempo também se propôs a uma transformação radical dentro dele. Imagine se Jesus fosse julgar Paulo naquele momento, lá da estrada de Damasco, e dissesse para ele, não o que Jesus dissesse para ele, Saulo, afinal de contas você se transformou num monstro. Não foi isso combinado comigo antes da encarnação. Então você é um monstro, você não tem mais solução, você não tem mais jeito, acabou. Você é um espírito que a gente não tem mais como solucionar o seu problema. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus disse uma frase importantíssima, Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Traduzindo, não resista contra a lei divina. Foi isso que Jesus disse. E Saulo disse, o que queres que eu faça? Jesus não disse mais nada para ele. Jesus disse assim, entra na cidade, que te será dito que tenha feito. Porque Jesus deixou o livre-arbítrio também para Paulo. Paulo até o momento tinha usado o livre-arbítrio para fazer o que queria, e não era aquilo que ele tinha sido orientado a fazer. E Jesus mais uma vez chama a atenção dele e diz, entra na cidade que vai ser dito que vai ser feito. Não falou nada. Ele poderia ter voltado na estrada de Damasco de volta. Não é? Ele poderia ter voltado naquele momento, mas ele tomou uma decisão. Uma decisão que teve o apoio do mestre, porque o mestre não julgou ele naquele momento. Compreendeu com o amor dele que ele era um ser imperfeito e que precisava da mão estendida, porque era um grande servo, mas que estava no caminho desvirtuado e que ele estava novamente trazendo aquela ovelha desgarrada para o caminho. E deu certo. Imagina se Jesus não acreditasse nele. Ele ia largar Paulo. Mas ele acreditou. Ele foi lá e disse, não, velho, vamos. E trouxe. E Paulo se transformou no ser que ele
veio com a missão que ele veio, como apóstolo do Cristo a partir daquele momento. A mesma coisa somos nós. Imagine se Deus, se Jesus, se o nosso guia espiritual desiste de cada um de nós. Porque nós somos seres muito imperfeitos, nós cometemos muitos erros, a gente fica toda hora recalcitrando, ou seja, errando e tropeçando, repetindo as mesmas coisas. Imagina o nosso guia espiritual, se você chega, não aguento mais do Newton, estou já até aqui com ele, vou embora, largo ele por ele mesmo. Não é assim que funciona. O Mestre Jesus nos coloca um amor incondicional. Ele acredita em cada um de nós. E como é que a gente vai atuar então com outro irmão de outra forma? É difícil? É difícil. Mas nos cabe também esta compreensão neste momento. Eu sei que é muito complicado todas as dependências químicas. Ter pessoas dentro de casa que são dependentes de drogas, filhos dependentes de cocaína, filhos dependentes de álcool. Isso é uma coisa muito complexa, não é fácil, mas precisa de ajuda. E ajuda está onde? Em vários tratamentos que podem ser oferecidos. E aí a gente entra numa seara que precisa de tratamento. Quem é alcoolista precisa de tratamento, seja do tratamento médico, seja do tratamento psicológico, seja do tratamento junto a uma instituição dessa como a seja o tratamento espiritual. Tudo está a favor de que a gente possa sair desse caminho. E é para juntar tudo. Não tem só uma coisa que vai funcionar. É uma união. É o amigo que está próximo. É o ambiente de trabalho. É a família. É o vizinho. Somos nós que estamos à volta. Esse rapaz que veio até mim, por acaso, ele veio por acaso? Eu poderia, como eu já falei, poderia ter atravessado, porque quando ele veio para cima de mim, eu olhei para ele sujo com aquela garrafa, eu disse, ele vai me pedir dinheiro. A minha vontade foi virar as costas, sinceramente. Mas aí eu parei, estanquei, os pés parece que criaram uma raiz e eu não fui para lugar nenhum. Fiquei ali, eu disse assim, se for dinheiro, eu já pensei, não vou dar. Mas não era dinheiro. Não era dinheiro. Ele precisava de consolo, de acolhimento naquele momento, de total desespero diante daquela situação. E aí, muitas vezes, é uma palavra, um acolhimento que você vai dar, você fica ali 5, 10 minutos, o que é isso diante da nossa existência? Mas olha, é uma pessoa chata, uma pessoa bêbada, o que eu vou ajudar? Meu Deus do céu, eu prefiro ir embora, virar as costas, sair dali. Se ele foi encaminhado, é porque você estava no caminho dele. E é para você ser ajudado, repara, não é só ele não, é a gente também. Porque ali você vai trabalhar o quê? O seu orgulho, a sua vaidade, a nossa arrogância, a prepotência, achamos que somos melhores do que o outro. Tudo isso vem naquele momento, é um momento de exercício, é uma experiência que a espiritualidade nos coloca aí diante da gente, é um irmão. Eu não sei se aquele espírito é um espírito afeto meu, ou desafeto de outras vidas, eu não sei. A gente não tem noção sobre isso. O fato é que se cruzou a minha vida naquele momento, há um sentido para tudo que está acontecendo. Não tem nada que aconteça que não tenha um sentido. O importante é que a gente possa aproveitar aquele momento ali para construir alguma coisa que seja melhor para nós. E eu vou pular já para o 12º por causa da hora, mas quem quiser, isso tem na internet, todos esses passos, são uma reflexão cristã, eu acho muito bom. E no 12º passo, eles dizem, tendo experimentado um despertar espiritual, olha só, 12º passo, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Você vê, além de eu me beneficiar, eu preciso aprender a repartir. Eu preciso aprender a dividir. Eu preciso aprender a ser fraterno.
O que acontece quando a gente tem uma reunião dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita? Nós estamos repartindo aquilo que a gente está experienciando. A gente está dividindo, não só nesta reunião, como também todas as atividades que tem um centro espírita, uma igreja, seja qual for o templo, né, de uma religião. Compartilha-se tudo o que se viveu com o outro. Não tem por que você ficar guardando isso. Isso é uma atitude egoísta. Como se diz, afeto, conhecimento, tudo isso não pode ser guardado só para mim. Eu preciso repartir isso, essa beleza. Por isso que Jesus, quando chega para os apóstolos, ele fala para eles: vão, vocês têm que disseminar a boa nova. Por quê? Isso não é só um ensinamento para vocês, não. Vocês conviveram aqui comigo durante muito tempo, mas eu não fiz isso só para vocês, não. Isso aqui são para todos os filhos. Saiam daqui agora e vão divulgar isso, vão disseminar isso por todas as pessoas. Então a ideia é isso: você aprendeu, você se beneficiou, você despertou, você precisa estender isso. Então, em relação aos Alcoólicos Anônimos, o que você faz? Eles fazem as reuniões e lá se reúnem e se abre espaço para os outros irmãos dependentes estarem lá uma vez por semana, 2, 3, seja quantas forem as reuniões, para o quê? Dividirem a dor, o sofrimento, serem acolhidos, receberem o consolo, receberem o quê? A sustentação do outro, sem o julgamento, sem a censura, compreendendo que cada um tem o seu limite, mas que pode ser auxiliado por um maior erro que tenha cometido durante a caminhada. Assim é o que se espera de nós cristãos, que nós possamos utilizar tudo isso, toda essa teoria, todo esse trabalho lindo que nos é mostrado pelo Mestre Jesus, por Kardec, todos que vieram, que a gente possa estudar, mas que a gente mais ainda possa estender isso tudo a todos os irmãos que estão à nossa volta. Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos ilumine e que nós possamos refletir diariamente sobre as nossas próprias existências para nos melhorarmos.